O objetivo da nossa aula é discutir em linhas gerais conhecimentos referentes ao estudo da sociologia. O tema de discussão para nossa aula vai ser sobre Introdução à Sociologia, Declaração dos Direitos do Homem, Cultura, Ideologia e Trabalho, Problemas Sociais e Direitos Humanos, Política e Sociedade. Então nós vamos começar falando sobre o que é a sociologia. A sociologia é uma ciência que estuda sociedades humanas e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos, instituições. Enquanto o indivíduo isolado ele é estudado pela psicologia, pela antropologia, a sociologia ela vai estudar os fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de tamanhos diversos, sejam pequenos, médios, grandes, e as suas relações no interior desses grupos. O foco primordial da sociologia é o comportamento das pessoas enquanto seres sociais. A vida social das pessoas. A sociologia vai estudar desde o contato dos indivíduos anônimos em uma rua até o processo total de globalização desse indivíduo. A sociologia ela é marcada pela consequência de duas grandes revoluções. Então não tem como falar do desenvolvimento da sociologia se não falarmos sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que desde 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade da época. A Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Esses acontecimentos, conjugados, eles garantem condições para o desenvolvimento de um pensamento sobre a sociedade. Inicialmente, um pensamento de cunho conservador, de forma inibida, porém como uma forma cultural de concepção de mundo, uma filosofia social preocupada em questionar a gênese da sociedade e a sua evolução. Dessa forma, a sociologia surge como um corpo de ideias voltadas para a discussão do processo de constituição e consolidação da sociedade moderna. Se desenvolveu a partir do século XV, com a passagem do feudalismo para o capitalismo. Aqui nós vamos abrir um parênteses para relembrar o que foi o feudalismo, um antigo sistema onde as relações eram servos contratuais, a economia era baseada na subsistência, o trabalho era servil e ainda era a monetária. A história da sociologia é um estudo relativamente novo entre as outras ciências sociais, como a economia, a ciência política, a antropologia e a psicologia. O termo sociologia ele foi cunhado por Auguste Comte, que esperava unificar todos os estudos relativos ao homem, inclusive a história, a psicologia e a economia. Seu esquema sociológico era tipicamente positivista, corrente que teve grande força no século XIX. E ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender este processo, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. No fim, a sociologia ela não substitui as outras ciências sociais, mas ela veio ser outra entre estas ciências, com as suas próprias ênfases particulares, a sua própria relação com tópicos e métodos de estudos. Hoje, podemos dizer que a sociologia ela estuda as organizações da humanidade e as instituições sociais, em grande parte utilizando o método comparativo. Assim,
Ainda que a sociologia ela tenha emergido em grande parte da convicção de Comte de que ela eventualmente supriria todas as outras áreas do conhecimento científico, hoje ela é mais uma entre as ciências, conforme já relatamos anteriormente. Pelo contrário, a sociologia passou a ser identificada como outras ciências sociais, como a psicologia e a economia. Nos dias atuais, podemos dizer que a sociologia estuda essas organizações humanas, essas instituições, essas alterações sociais, aplicando esse método comparativo. Então, esta disciplina ela tem se concentrado particularmente em organizações complexas de sociedades industriais. Quais são as áreas de estudos da sociologia? Os sociólogos, eles estudam vários assuntos, como a demografia social, sociologia ambiental, sociologia da cultura, sociologia econômica, desenvolvimento econômico, sociologia industrial, sociologia médica, sociologia política, sociologia da religião, rural, do trabalho, urbana, leituras em sociologia, do esporte e lazer, da educação física. Dessa forma, nós podemos ver que a sociologia ela está presente em todos os momentos da nossa vida, em todo o nosso cotidiano. Qual que é a origem, então, dessa nova ciência da qual estamos trabalhando, a sociologia? Ela surge também com Platão e Aristóteles, que primeiro trataram questões humanas de forma sistemática, independentemente da religião. Santo Agostinho, ele também apresentou suas ideias com concepções jurídicas, sociológicas, modernas. E São Tomás de Aquino também retoma essas ideias, porém com um cunho aí de orientação cristã. Uma das tradições da sociologia que se comprometeu com a defesa da ordem instalada pelo capitalismo teve no pensamento conservador uma rica fonte de inspiração para formular os seus principais conceitos explicativos da realidade. Dessa forma, nós podemos dizer que o estudo da sociologia se dá exatamente nessa interação entre o indivíduo e a sociedade. No século XVII, Montesquieu, Humer, Adam Smith e Rousseau elaboraram grandes obras de grande valor no campo da política, economia e sociologia. Esses pensadores se inspiravam no pensamento da sociedade feudal e na organização hierárquica e estável. Eles se inspiravam naquela realidade em que eles vivenciavam e experienciavam de forma crítica. No desenvolvimento da sociologia existiam os grandes estudiosos como Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Charles Fuller, George Simon, Max Weber, Wilfredo Pareto, Parsons e Robert Merton. Foi uma época de grandes obras criadas por esses autores, porque eles analisavam, através dessas obras, estudos sociológicos, metodológicos, psíquicos, as mudanças sociais, independência, condutas e os elementos culturais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sociologia no contexto brasileiro. A sociologia brasileira, ela começou a ganhar identidade, a tomar suas primeiras formas no início da década de 1930, com a publicação de trabalhos como A Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Essa época houve plena efervescência para a sociologia